Quase 9 milhões de brasileiros de 18 a 29 anos não concluíram a escola, isso segundo o Censo Escolar 2023. Os dados apresentados pelo Ministério da Educação também mostram que as escolas públicas perderam 500 mil estudantes em um ano. Já a rede privada, adivinha, cresceu. Em relação a 2022, houve uma ampliação de 4,7% das matrículas em escolas particulares, com cerca de 423 mil novos alunos. Para analisar esses dados, a gente faz conexão com o Rafael Parente, que é PhD em Educação e também diretor executivo do Instituto Salto. Seja muito bem-vindo, Rafael, ao Conexão Record News. Quando a gente fala de educação, eu digo, olha, a gente depende do futuro do Brasil, é na educação. E veja, o número quase que bate ali entre os estudantes que saíram da rede pública e migraram para a rede privada. Rafael, é uma tendência que a gente vem acompanhando da pandemia para cá, hein? Boa tarde mais uma vez. Nós estamos com um probleminha no áudio com o Rafael, a gente vai tentar reconectar com ele para ver se resolve. Mas o fato é o seguinte, quase que todo mundo, então, que de 500 mil, quase 500 mil foram para a rede particular, ou seja, bate mais ou menos o número de migração. E a gente tem acompanhado com dados oficiais do Ministério da Educação que realmente isso é uma tendência da pandemia para cá. Vamos agora tentar falar com o Rafael mais uma vez. Olha, pelos dados é uma tendência a partir da pandemia, né, Rafael? Boa tarde, agora sim. É isso. Agora sim, Kelly, obrigado mais uma vez pelo convite. E é verdade, a gente tem uma tendência aí que em todo crescimento econômico que a gente tem no país, a gente tem uma migração da escola pública para as escolas particulares. Agora, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque existe no nosso imaginário essa sensação sempre, né, de que a escola particular é sempre melhor do que a escola pública. E existe um status também. Os pais gostam de falar, os meus filhos estudam nas escolas, uma escola particular do bairro. Mas nem sempre uma escola particular tem uma qualidade melhor do que uma escola pública. Então é importante também que os pais sempre pesquisem bastante no seu bairro, na sua comunidade, a qualidade da escola onde eles estão matriculando os seus filhos. Existe sim essa migração é uma tendência. Depois da pandemia, inclusive, as escolas públicas, as matrículas em escolas públicas caíram bastante e a gente não teve uma recuperação dessas matrículas nas escolas públicas ainda, e desde 2016 a gente tem um crescimento das escolas particulares, né, das matrículas nas escolas particulares. Então, se a gente olhar, por exemplo, há 20 anos atrás, a gente tinha cerca de 20% das nossas crianças e jovens matriculadas nas escolas particulares. Hoje a gente já tem 30% das nossas crianças e jovens frequentando escolas particulares, justamente por essa sensação de que as escolas particulares oferecem sempre uma qualidade melhor de ensino. Pois é, então é algo que, como você acabou de explicar para mim, inclusive vem acontecendo desde antes da pandemia. Agora, na pandemia ficou muito evidente essa questão do acesso ao ensino remoto. Eu lembro quantas reportagens a gente deu aqui de crianças de escola pública não conseguindo fazer as aulas online, tendo muita dificuldade. Nesse sentido, as particulares conseguiram, apesar de no começo também ter um período ali de adaptação, conseguiram resolver essa questão de uma forma mais ágil, vamos dizer assim. Então, talvez tenha pesado também, né, essa intensificação da pandemia para cá. É verdade, sempre tem alguns fatores que pesam nessas avaliações e nas comparações. A gente tem, por exemplo, a frequência dos professores e a ausência dos professores, né? Então, nas escolas públicas, geralmente a gente tem uma frequência maior da falta dos professores, e nas escolas particulares, como a gente tem a possibilidade da demissão, a gente tem menos faltas dos profissionais. Então, essa é uma questão. E quando a gente tem emergências, quando a gente tem problemas, como foi o caso da pandemia, em geral também as escolas particulares elas conseguem se movimentar e criar soluções e se adaptar de uma forma mais ágil do que as escolas públicas, inclusive porque não existe uma escala tão gigantesca como o sistema público de ensino, que é muito mais complexo do que os sistemas particulares, que em geral são redes menores. E além disso tem a questão da diversidade também, né, Kelly?
Nas escolas públicas, a gente tem crianças e jovens de todos os lugares, de todos os status socioeconômicos, de todos os bairros, de todas as etnias, enfim, é uma incrível diversidade. E em algumas escolas particulares, a gente tem uma diversidade muito menor. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para um dado que é, no mínimo, preocupante, que é o seguinte: 8.800.000 pessoas entre 18 e 29 anos não terminaram o ensino médio e também não estão estudando. Que tipo de impacto isso tem para o país, de uma forma geral? A gente já tem pesquisas sobre isso, tem um impacto enorme no nosso PIB, no nosso desenvolvimento econômico, na nossa economia, porque essas pessoas, esses jovens que saíram da escola, que podem ter evadido sem, inclusive, terminar o ensino médio ou até mesmo o ensino fundamental, e agora não estão trabalhando, estão desempregados, provavelmente procuraram emprego e não encontraram, porque, inclusive, não tem conhecimento mínimo, não tem um conhecimento básico, inclusive de pensamento lógico-matemático, de interpretação de texto, de criação de hipóteses científicas, etc., que é aquele mínimo que a gente precisa para ler uma notícia, para ler um texto informativo, para conseguir ser formado para fazer qualquer coisa no mundo hoje. Então não consegue trabalhar, não consegue participar da economia, da produção de bens e serviços no nosso país. Então isso realmente é lastimável para as pessoas, porque aí a gente tem pessoas que são completamente alijadas da vida social do nosso país. Então, infelizmente, essas pessoas não terão boas oportunidades de vida, né? E também para o país, porque a nossa economia sofre bastante. Agora, Rafael, um outro ponto que eu acho importante a gente frisar aqui, porque é um número alto quando a gente fala que é em apenas um ano, né? Então, 2023 em relação a 2022, foi a queda de matriculados do EJA, da educação para jovens e adultos. Então, é um outro ponto que a gente fala, olha, eu falei do ensino médio, mas também a matrícula no EJA caiu. 7% é muita coisa em um ano. Mas aqui também, Kelly, a gente tem uma tendência que não acontece só esse ano. Aí existem diferenças que estão relacionadas à nossa economia também. A gente precisa lembrar o seguinte: quando a gente tem uma economia que está em crise, existem algumas coisas que acontecem. Em geral, os pais tiram os filhos das escolas particulares porque não conseguem pagar, e também muitos alunos saem das escolas porque eles precisam trabalhar e precisam ajudar suas famílias a pagar as contas. E também a gente tem mais alunos saindo do EJA para poder trabalhar e ganhar um dinheiro. Agora, quando a economia está indo bem, no caso do EJA também, que a gente tem um número maior de oportunidades de trabalho, a gente pode ter esses adultos, né, que o EJA é a educação de jovens e adultos, a gente tem uma oportunidade aí de trabalhar. Então, essas pessoas, elas podem preferir ir para um posto de trabalho do que continuar estudando. Então, esse também é um fenômeno que acontece e por conta das novas tecnologias, da complexidade do mundo hoje, cada vez mais os jovens, os adultos têm se questionado sobre a relevância da educação e da escola. Essa é uma questão muito séria, uma questão que, infelizmente, a gente precisa parar para refletir. O quanto que a nossa escola está preparando as nossas crianças e os nossos jovens para o mundo, a complexidade e tudo que acontece no mundo hoje. A gente já discutiu isso anteriormente, mas é sempre bom a gente relembrar. Porque se o jovem e o adulto chegam à conclusão que é melhor ele estar fora da escola e aprendendo em outros lugares do que aprendendo dentro da escola, então ele vai deixar de frequentar tanto o ensino regular, o ensino médio, quanto o EJA, que em geral é noturno. Vou fazer uma analogia que é muito simples, pode até não ser ideal, mas é o seguinte: um aplicativo, quando precisa melhorar, vai lá, a gente baixa a nova versão. Já a grade curricular depende de muitos fatores, não é verdade? Envolve muita gente, o desafio é maior. Ou seja, a educação é algo sério que depende de investimento do governo, de várias estratégias, mas o fato é que para a gente ter melhores salários, melhores condições de emprego e renda e a economia girando melhor, é preciso ter qualificação. Rafael, muito obrigada, viu, pela análise, é sempre bom te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima.
Eu que agradeço. Muito obrigado, Kelly. Obrigada.